Olá, meus caros. Nessa oportunidade nós vamos falar sobre essa nuvem de gafanhotos que está vindo para o Brasil, principalmente para a região sul, vindo do Uruguai. Já tem relatos que esteja um pouco no Mato Grosso. Bom, vamos ver sobre os gafanhotos na Bíblia, examinar o que se fala de gafanhotos na Bíblia, se pode comer, por exemplo, se na própria descrição de Malaquias vale para os dias atuais, porque ali tem algo a ver com gafanhotos. Vamos falar sobre a praga e também com relação ao apanhado histórico, as pragas de gafanhoto, que não foi só uma vez, inúmeras vezes que ocorreram no mundo no transcorrer do tempo. Bom, então vamos primeiramente trazer um versículo que está em Levítico 11 e que permite ao povo israelita comer gafanhoto. Levítico 11, 22, que nos diz o seguinte: deles comereis estes: a locusta de qualquer espécie, o gafanhoto devorador de qualquer espécie, o grilo de qualquer espécie e o gafanhoto de qualquer espécie. Por isso que João Batista, ele, quando estava no deserto, comia, se alimentava de mel silvestre e também de gafanhoto. Você pode encontrar isso em São Mateus, ali no capítulo 3, versículo 4. E vamos então à famosa praga dos gafanhotos, que está relatada em Êxodo 10. Depois disso, o Senhor a Moisés vai ter com Faraó: pois endureci o seu coração e o coração de seus oficiais para fazer esses meus sinais no meio deles, para que contes a teus filhos e aos filhos dos teus filhos as coisas que fiz no Egito e os meus sinais que operei entre eles, e para que saibais que eu sou o Senhor. Foram Moisés e Arão a Faraó e disseram assim: diz o Senhor dos Hebreus, até que recusarás humilhar-te diante de mim? Deixa aí meu povo para que me sirva. Do contrário, se recusares, deixarei o meu povo, trarei amanhã gafanhotos ao teu território. E assim sucede, e é relatado nos versículos a posteriori. Até o 20 nós lemos do 10, 1 ao 4. Bom, outra referência bíblica e que muitos utilizam, principalmente para lucrar, é com relação ao dízimo. Isso está lá em Malaquias, o último livro do Velho Testamento, no capítulo 3, e no versículo 8 em diante, nós vamos ler e meditar um pouco, porque tem muita coisa equivocada aqui. Vamos lá. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis em que roubamos. Nós dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois farei prova de mim, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha maior abastança. Repreenderei o devorador. Nós vimos lá que o devorador é uma espécie de gafanhoto que é possível comer. Está em Levítico. Para que não o vosso consuma o fruto da terra, na vossa vida, e no campo não será estéril, diz o Senhor dos exércitos. Bom, aqui os espertinhos da fé, eles utilizam essa passagem, uma interpretação bastante equivocada, para afirmar categoricamente que a pessoa que não dá o dízimo, principalmente o dízimo, ela não tem bênção sobre a sua vida e inclusive pode perder os céus, porque está roubando de Deus. O ladrão não entra nos céus, portanto quem não dá o dízimo vai para o inferno. Não é isto o que está sendo falado aqui. Primeiramente, a palavra que veio
a Malaquias, o servo do Senhor, o profeta de Deus, era para o povo se arrepender. Se você for analisar desde o primeiro capítulo, e lembrando que no início não existia capítulo, versículos, assim como os números, não existia exatamente essa divisória. Isso ocorreu com a reforma protestante. No início, que eu falo, portanto, na época da igreja primitiva, era tudo dentro do seu contexto. Então, ali é falado uma série de coisas equivocadas. No capítulo 1 de Israel, no capítulo 2, advertência aos sacerdotes, infidelidade de Judá, tudo dentro daquele contexto, o dia do juízo, e depois vem o dito roubo de Deus. Então, dentro do contexto, percebemos que, na realidade, o povo israelita e os sacerdotes, precisamente, é que estavam roubando, entre aspas, de Deus, fazendo ilicitudes. Desse modo, a palavra que veio a eles tinha que ser cumprida, porque senão veria com toda certeza o sofrimento da parte de Deus, principalmente no âmbito da lavoura, do seu alimento, da sua vida ou da sua sobrevivência. Isto não se aplica para os dias atuais, porque era a nação de Israel e também os sacerdotes, porque dizia: com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Não é igreja, não é você que é membro do corpo de Cristo, é toda a nação de Israel. Ah, mas nós somos o Israel de Deus. Não é isso, meus caros, nós não somos o Israel de Deus. Simbolicamente podemos ser, mas no contexto cultural, num contexto social, num contexto de nova aliança em Cristo Jesus, nós não somos a Israel de Deus, nós somos a igreja, que foi revelada muito tempo depois. Aqui, a pregação ou a palavra exortativa do profeta era para a nação. Portanto, eles tinham uma obrigação, que é falado lá em Deuteronômio, com relação a dar o dízimo. Não estavam dando, não estavam honrando com seus compromissos. O dízimo é uma espécie de tributos, que a gente poderia assim falar, porque vivia Israel uma teocracia. O que é teocracia? O governo de Deus. Deus escolhia quem colocava na frente e o povo aceitava como rei, como era o caso de Davi, depois Salomão, que foram reis de Israel, e tantos outros que estão inclusive registrados ou relatados lá no livro de Juízes. Pois bem, então os sacerdotes não cumpriam o que estava descrito na lei, que era para repartir para o estrangeiro, para o próprio necessitado, e para o levita, pegavam só para eles ou só rateavam entre os levitas e não ajudavam o necessitado. Do mesmo modo, a nação não ajudava o próximo, não fazia por onde, porque você tinha que dar o dízimo e também comer do dízimo e ratear. Ou seja, você dava o dízimo para o Senhor. Tem relatos, a gente pode até ler o versículo, foge um pouco dessa temática dos gafanhotos, mas está lá, eu já falei sobre isso, vamos deixar bem claro aqui. Deuteronômio 14, 22, que fala sobre os dízimos. Por exemplo, olha o que diz no versículo 24 do capítulo 14 de Deuteronômio: mas se o caminho for longo demais, de modo que não os possa levar, por estar longe de ti o Senhor, de ti o lugar que o Senhor teu Deus escolher para ti ali por o seu nome, para ali pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus tiver abençoado, então vende-os, leva o dinheiro na tua mão e vai ao lugar que o Senhor teu Deus escolher. Com esse dinheiro comprarás tudo o que deseja tua alma, por vacas, por ovelhas, ou vinho, ou bebida forte, ou qualquer outra coisa que te pedir a tua alma. Come-o ali perante o Senhor teu Deus e alegra tu e tua família, e não desampararás ao levita que está na tua cidade, pois ele não tem parte nem herança contigo. Quer dizer, é para você desfrutar do dízimo e também ajudar o próximo, a fim de que
cada 3 anos porás lá todos os dias da colheita do terceiro ano e os recolherás na tua cidade, para que vindo o levita que não tem parte nem herança contigo, o estrangeiro e o órfão e a viúva que estiverem em tua cidade comerão e se fartarão, e assim o Senhor teu Deus te abençoe em todas as obras que tuas mãos fizerem. Está aqui no mandamento dos dízimos, Deuteronômio 14, 22 em diante. Então eles não estavam cumprindo isso, e aí veio o castigo do Senhor, porque o pobre, o necessitado, estava sendo desamparado, seus direitos, entre aspas, estavam sendo pervertidos. Então veio a palavra forte da parte de Deus. Isso não é aplicado, não é aplicável nos dias atuais. Porque se você faz filantropia, você ama o próximo, como a si mesmo, você ajuda na medida possível, tendo condições, Deus está vendo. Assim como a igreja primitiva não tinha obrigação de dízimo, eles davam de livre espontânea vontade e recebiam e desfrutavam. Diferente do que ocorre em muitas instituições religiosas, que você só dá e não recebe nada, não recebe nenhuma bolsa família, entre aspas, na própria instituição, o dinheiro quando está numa situação periclitante financeiramente falando, como por exemplo agora no momento do Covid, o máximo que eles dão uma cesta básica, olhe lá, ainda com a ajuda do povo, não é com o dinheiro do dízimo do povo, porque eles dizem que é sagrado. É a mesma coisa que faziam os fariseus, que Jesus combateu essa prática da Corban. Eles fazem mais ou menos. Um dízimo sagrado pode tocar, então vão pedir para mais o povo, vão pedir mais ainda para o povo agora para dar a cesta básica. Então o povo que ajuda com dízimo, oferta e volta, ainda tem mais um prejuízo, que é levar lá o quilo, né? Fazer a campanha do quilo, levar um mantimento. Isso é muito perverso, não procede da parte de Deus. Então, apesar do gafanhoto estar aqui, não tem nada a ver, não se aplica para os dias atuais, até porque se aplicasse, João Batista não estaria comendo gafanhoto. Olha que curioso isso, né? Que Deus permitiu o povo comer o gafanhoto. Veio a problemática do gafanhoto, mas sem poder de combater o gafanhoto, os povos, com a sabedoria de Deus, poderiam combater o gafanhoto e poderiam comer o gafanhoto. Ocorreu a praga do Egito? Sim, mas aí é juízo de Deus, é uma outra configuração. E não tinha nada a ver com relação a Deus, veja a diferença. Aqui é uma promessa para a lavoura, obviamente que sim, mas tinha um contexto. Qual era o contexto? Era cada um ajudando a si. Era eu estar comendo aqui, você está comendo lá. Eu estar desfrutando do meu próprio dízimo de Deus e você também. Isto. Agora vamos para o livro do profeta Joel. Aqui fala em Joel 2, a partir do versículo 2, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens, a gente já faz alusão à nuvem de gafanhoto, e de trevas espessas como a alva espalhada sobre os montes, vem um povo grande e poderoso, qual desse povo antigo nunca houve, nem depois ele haverá pelos anos adiante de geração em geração. A gente pula, vai falar precisamente de gafanhotos a partir do versículo 25 do capítulo 2. Restituí-vos-ei os anos consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador, que são classes, tipos desses gafanhotos, o meu grande exército que enviei contra vós. Então aqui é a promessa do Senhor, inclusive, destruir com esses gafanhotos, numa linguagem já profética, simbólica, remetendo ao tempo do fim. Aqui precisamente o gafanhoto pode ser interpretado como miséria, como falta de prosperidade, como dias tenebrosos. Muitos vão dizer que são demônios esses gafanhotos, ou até pode ser interpretados de alguma maneira, fazendo uma alusão aos principados, às potestades, às hostes da maldade nos lugares celestiais. Agora, não é demônios, precisamente naquela interpretação de Malaquias 3, 8, 11 que acabamos de falar. No caso, o devorador ali era o próprio bicho mesmo. Nada a ver a comparação ou simbolismo do devorador
lá de Malaquias, que falamos há pouco, no versículo 8 ao 11 do capítulo 3, de ser inimigo, de ser o inimigo de ser Satanás, de ser os demônios, porque ali era literal. Deus prometia remover esses gafanhotos que atacavam a lavoura, porque agora que no contexto profético de Joel já é uma outra coisa, é claro, tem a ver sim com dias de prosperidade, dias de bênção da parte do Senhor. Dito isto, vamos para o desfecho desse vídeo, citando que essa praga que está por vir não é a primeira no mundo, já ocorreram no mínimo 6 vezes. A primeira, mais famosa que citamos, Êxodo 10, no Egito, há 1400 anos atrás. A segunda, mais recente, em 1874, na cidade de Kansas, nos Estados Unidos. A terceira praga, Egito 2004, que veio da Namíbia e do norte da África. Quarta data, México em 2006, logo após o furacão Vilma, veio a praga de gafanhotos no México em 2006. Quinta datação, ou quinta ocasião que ocorreu essa praga dos gafanhotos em Israel, em 2013, e agora bem recente, 2019, 2020, na África. Então tá aí, nós trouxemos a informação bíblica da palavra gafanhotos na Bíblia, trouxemos o apanhado histórico e eu alerto aqui, tome cuidado que os experts estão aí, alguém já até me mandou para mim nos comentários, eu vi, pastores pregando que é para dar o dízimo, que Deus vai livrar de vir esta praga para o Brasil, se vir não vai estragar tanta lavoura. Não caia nesse conto do vigário, pois aquilo que ocorreu em Malaquias não vale para os dias atuais. E lá os gafanhotos eram literais, não eram demônios como muitos vão citar, ou estão citando aí em pregações translocadas, de uma interpretação rasa e tão perversa. É curioso que, bem verdade, que no Velho Testamento não se fala tanto de demônios como no Novo Testamento. E mesmo assim, o povo ligado ao Faz-me-rir, que é da vertente neopentecostal, sempre enxerga o Velho Testamento, claro, com figuras que pode ser feito isso, mas sempre com demônios. Mas ali as passagens são históricas, são reais, que aconteceu e não tinha nada a ver com demônios, tinha a ver com a praga em si. Lá no Egito, praga de Deus, juízo de Deus. Ali no contexto de Joel, uma profecia do próprio Deus que vai trazer o benefício para o povo, e ali naquele contexto não fala nada de dízimo, isso que é bastante curioso. E em Malaquias vai falar, por conta da rebeldia do povo, de não retribuir para o próximo, de só se autossustentar, de só dividir para si próprio os próprios dízimos, que era, diga de passagem, comida. Então veio aquela exortação do Senhor que não é aplicável para a igreja atualmente, e ainda fazendo alusão, se é aplicável para a igreja atualmente, a igreja tem um poder de, pela autoridade que Jesus nos dá, pisar toda a haste, toda a serpente, toda coisa maligna, e não fará dano algum, ao ponto do próprio João Batista comer gafanhoto, claro, é um costume. Então Deus, além de permitir comer o gafanhoto, da autoridade para, se for da vontade dele, repreender a praga. Ele não precisa de dízimo, porque Jesus disse que daria aquela autoridade para os discípulos. Ele não disse, olha, se vocês derem o dízimo, eu vou dar essa autoridade para pisar toda a haste, toda a serpente, toda a espécie do maligno, não fará dano algum. Então cai por terra essa teoria, essa tese dos enganadores que interpretam a Bíblia totalmente fora de um contexto, sempre no contexto dos seus próprios ventres, da teologia da prosperidade, que é muito lucrativa.
falamos um pouco dessa praga. Oremos ao Senhor, Ele pode livrar, porque já aconteceu em outras situações, em outros lugares, em outros tempos, e Deus deu um basta. E é isto, confiar no Senhor. Agora, dízimo vai livrar? Não, dízimo não é obrigatório. Ainda mais na situação que estamos vivendo, que muitos não têm nem condições de dar o dízimo. Ou é dar o dízimo ou morrer de fome. Quando você em Deus deposita a sua fé,